Deixa eu botar meu timer aqui para funcionar. Então, voltando para o nosso slide, né? A Alta Idade Média, ela é caracterizada, então, por constantes invasões de povos que a gente chama de povos germânicos ou povos bárbaros, né? Essas invasões, elas foram ocorrendo em formas de ondas de invasão. Então, eu vou dar uma voltada aqui nesse mapa. Ele tá um pouco estourada a imagem, mas acho que dá pra gente ver que aquilo tudo que era Império Romano, aqui nesse mapa, ó, tá vendo? Isso era tudo Império Romano, né? Vai passar a ser ocupado inicialmente pelos povos visigodos, pelos suevos, francos, burgúndios, ostrogodos. Então esses são os nomes desses povos bárbaros que acabaram invadindo inicialmente o ocidente do Império Romano, tá? Aqui tem algumas, tá em inglês o mapa, mas eu leio aqui agora para vocês, né? Alguns exemplos das invasões ao Império Romano, né? Então a gente tem aqui, olha, as vagas, as ondas de invasão dos povos chamados anglo-saxões. Aqui os povos francos tomaram conta do que hoje em dia é mais ou menos França e Alemanha. Os povos góticos, os visigodos que se fixaram nessa região, os ostrogodos que se fixaram nessa outra região e assim vai, tá? Então a gente tem aqui, com essas invasões germânicas ao oeste do Império Romano, percebe que aqui o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ainda está intacto. Ele só é invadido a partir do ano de 1453, lá no século XV, e isso põe fim justamente à era medieval, que é o que a gente está estudando. Então a gente tem a formação de diversos reinos germânicos, ou reinos bárbaros, a partir do ano de 510. Então olha como essa invasão do Império Romano do Ocidente, em Roma, né, que ocorre em 476, e menos de 50 anos depois, eles já formaram os seus próprios reinos germânicos, tá? Aqui tem, não sei o que houve. Pronto, né? Vamos falar então de um dos principais reinos germânicos desse momento, que foi o Reino Franco. O Reino Franco, ele vai então do ano de 481, com a coroação de um franco chamado Clovis I, até o ano de 843, no século IX, quando o Tratado de Verdun divide o Reino Franco em três, né? O contexto de formação do Reino Franco é o seguinte: no século VII, Maomé surge como o profeta da maior religião monoteísta do mundo, o islamismo, né? Na Hégira, que é um período que fala da fuga de Maomé de Meca para Medina, no ano de 622, portanto, século VII, ocorre uma expansão muçulmana muito grande. Então isso acaba constituindo uma ameaça ao poderio católico cristão no Ocidente, né? Os muçulmanos chegam a conseguir derrotar o reino visigodo ou visigótico, né, na Espanha, e constitui o que a gente chama de califado omíada, adotando a fé muçulmana ali onde hoje em dia é a Espanha. Então, temendo a expansão do islamismo por todo o oeste da Europa, é que o Reino Franco, na hora que se alia com a Igreja Católica, consegue realmente ser um reino tão próspero, tão poderoso, né? Bem, o Reino Franco inicialmente tinha um rei que era apenas figurativo, né? Como está escrito aí. Quem mandava era um cara que era o prefeito do palácio, né? E isso acabava gerando muita disputa de poder, até que um desses candidatos a prefeito, chamado Carlos, notou o avanço muçulmano na Europa Ocidental e começa a ver, olha, o avanço dos muçulmanos já derrotou o reino visigótico, agora pode colocar em xeque o poderio e a continuidade do Reino Franco. Então, dessa maneira, ele se lança numa batalha, que é a Batalha de Tours, né, contra os muçulmanos, obtém sucesso e acaba sendo designado pela igreja como Carlos Martel. Ele seria o martelo de Deus, aquele martelo que teria sido enviado para expulsar os muçulmanos e para defender a integridade do Reino Franco, tá? Então ele constituía uma espécie de resistência cristã. A popularidade do Carlos Martel vai às alturas e ele acaba se tornando o próprio rei do Reino Franco. Mais tarde, o Carlos Martel, ele que tinha tido 2 filhos, divide,
né? Quando ele morre, esse reino é dividido entre os dois filhos, o Carlomano e o Pepino o Breve. Ele não era muito bom de dar nome, né, para os filhos, porque Pepino o Breve é um nome realmente bonitinho, né? Pepino o Breve, então, ele acaba sendo o sucessor natural de Carlos Martel como rei dos francos, se aproxima bastante do Papa, né, e protege também o reino dos lombardos. Quando Pepino morre, ele também divide o seu reino entre mais dois filhos, né? E o mais importante desses dois filhos de Pepino Breve é um cara chamado Carlos Magno. Magno do latim significa grande, né? Então Carlos o Grande, Carlos Magno, acaba governando o reino franco por mais de 40 anos e dá início ao que a gente chama de Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi um império de forte expansão militar, né, de muita efervescência cultural também, né? Então a gente tem aqui, olha, as conquistas do Império Carolíngio. Olha só, isso aqui é tipo a França inteira, o que hoje a gente conhece como a Alemanha inteira, Polônia, né? Então, pra gente ver como o Império Carolíngio, em 1768, ele era um império bastante forte sob a tutela de Carlos Magno, né? Quando Carlos Magno morre, ele divide o Império Carolíngio também no Tratado de Verdun, né? E esse tratado, como ele tinha 3 filhos, ele divide o império por 3, né? O reino de Carlos o Calvo, né, tá aqui, pega a Neustrásia e a Aquitânia, né? O reino de Lotário, que pega aqui mais ou menos o norte da Itália, até a parte mais central. E o reino de Luís o Germânico, que pega aqui a Saxônia, enfim, tá? Então é só pra gente falar desse império que não dá pra você falar de Alta Idade Média, de formação dos reinos bárbaros e não citar Carlos Magno e o Império Carolíngio, né? O Império Carolíngio, então, ele deixa alguns legados, né? Apesar de em 843, no século IX, ele ter chegado ao fim, ele tem algumas conquistas, como, por exemplo, a manutenção do cristianismo em grande parte da Europa Ocidental, lembrando que, deixa eu ver se nesse mapa aqui tem, essa região aqui estava totalmente tomada pelos muçulmanos, então um dos legados deles foi justamente defender o cristianismo do avanço muçulmano, né? Outro legado foi o renascimento cultural, né? Uma das criações do Império Carolíngio é o ponto de interrogação e a letra minúscula, para diferenciar da letra maiúscula, também é uma invenção dos carolíngios, né? Do povo franco. Fortalece o Papa, afinal de contas eles fortalecem também o cristianismo, o catolicismo, né? E houve também uma perda de integração do mar Mediterrâneo, devido às disputas contra os muçulmanos, símbolo de separação e palco da pirataria, né? Então esses são alguns legados do Império Carolíngio, né? Lembra que eu falei para vocês que a Alta Idade Média, a Idade Média como um todo, é um período de síntese de algumas características romanas e características germânicas? As características romanas, que a gente vai perceber que vão continuar durante toda a Alta Idade Média, são, em primeiro lugar, a clientela, né, que é a dependência que os servos têm com relação ao senhor feudal. Em segundo lugar, é a prática do colonato, que nada mais é do que a fixação na terra, né? O senhor feudal te dá uma parcela de terra e você fica fixado ali naquela terra, que dá origem justamente à servidão, né? Outra característica da romanidade eram as vilas, que eram essas grandes propriedades rurais que são a sementinha do que a gente vai chamar na Idade Média de feudos. E outra característica muito grande é a igreja, né? No final do Império Romano você vê que existe uma transição do politeísmo para o monoteísmo. O catolicismo surge no Império Romano e a gente vai perceber que a influência cultural, e não só cultural, eu acho que em todos os aspectos, sociedade, economia, política, a influência da igreja vai ser muito grande durante toda a Idade Média e isso é uma herança dos romanos. Com relação aos germânicos, quais características foram herdadas? Em primeiro lugar, uma prática chamada de comitatus. O comitatus estabelecia uma relação de dependência entre os nobres, né, e os seus servos. É uma base da suzerania e da vassalagem. Quem é o suzerano? Aquele que doa a terra. Então o suzerano vai ser o senhor feudal e o vassalo é aquele que recebe a terra. Então o servo
a gente pode colocar como sinônimo de vassalo, tá? Outra característica herdada dos germânicos é a subsistência, ou seja, é uma ausência de comércio e de moeda. Toda a produção era para consumo próprio. Também a economia agropastoril e o chamado de direito consuetudinário. Nessa época você não tinha, digamos, uma constituição com todas as leis ali escritas. A tradição do direito era uma tradição oral. O direito era passado basicamente de boca em boca. Então, a partir daí, a gente já vai fazer agora, a gente falou tudo da alta Idade Média e a gente vai traçar algumas características que a gente vai ver que elas vão cair uma por uma durante a Baixa Idade Média. A primeira característica da alta Idade Média, politicamente, toda vez que eu falar características políticas, vocês pensem em quem manda. Quem mandava na alta Idade Média eram os senhores feudais, por isso a gente diz que a política era descentralizada. Você não tinha um rei da França, que esse rei mandava nos senhores feudais e os senhores feudais mandavam nos seus servos. Não, cada rei, cada senhor feudal, cada nobre mandava dentro do seu próprio feudo, né? A economia, também como nós já falamos bastante, era uma economia agrária e de subsistência, ou seja, no campo e voltada para consumo próprio. A sociedade era uma sociedade estamental, o que significa dizer que você não tinha a capacidade de você mudar de classe, não, de estamento, de você subir de vida, era muito baixa. Eu vou falar disso melhor no próximo vídeo, que meu tempo está estourando já meus 15 minutos, né? Havia 3 estamentos, né, na Alta Idade Média. No topo, a Igreja Católica, intermediária camada era a nobreza e abaixo os servos e todo o resto da sociedade. Não havia nada no mundo que fizesse, mas se eu fosse um nobre e eu ficasse pobre, eu ia me tornar servo? Não. E se eu fosse um servo, começasse a vender e ficasse rico, eu ia me tornar nobre? Não. Então não existe mobilidade social. Eu falo que quase não existe porque tinha uma maneira de você subir de vida, que era caso você fosse um nobre e mandasse algum filho seu para a igreja, né, para se tornar padre. A partir daí você poderia ter um subir de estamento. Mas a sociedade estamental é aquela em que você não tem mobilidade social, não dá para cair de vida nem para subir de vida, né? A cultura era uma cultura fortemente teocêntrica, fortemente influenciada pelo catolicismo, né? E a arte é o que a gente chama de arte românica, uma arte sólida, porque era um período de muitas guerras, então a igreja representava uma força muito grande, então você tem as construções muito sólidas também para representar justamente a solidez do catolicismo como um todo. E a partir de agora eu vou dar um pause aqui e vou continuar essa gravação na terceira aula sobre Idade Média. Falando agora, dessa vez, a gente vai começar a falar de Baixa Idade Média, que é do período do apogeu, lá pelo século X, XI, até o período do declínio da história medieval.